Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, Filipe Santa Bárbara, Suzete Francisco. Viva! Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público. Estamos aqui semana após semana e muitas vezes os temas repetem-se. É quase como se estivessem com um espaço garantido na nossa conversa a quatro. Esperava que hoje não precisássemos de falar sobre a Ministra da Saúde, mas voltou a haver notícias incontornáveis, como a da nossa manchete na quarta-feira. Desta vez a história é que um grupo com mais de 1000 médicos tarefeiros, que são médicos que não estão nos quadros, digamos assim, está a preparar-se para paralisar as urgências do SNS durante 3 dias. O movimento nasceu nas redes sociais, comunica através do WhatsApp e protesta contra um diploma que vai baixar o valor hora pago a estes profissionais. Esta ameaça dá-nos um vislumbre do caos em que o SNS pode estar envolvido nos próximos tempos. E São José, eu não vou repetir a pergunta a que já me respondeste aqui várias vezes sobre o tempo de validade desta ministra, mas queria que me dissesses se as urgências pararem 3 dias de facto, há custos sociais evidentes, eu refiro-me às pessoas que ficam sem consultas, sem acesso às urgências, na verdade. Portanto, há custos sociais evidentes, mas quais podem ser os custos políticos? Bom, antes de ir à questão dos custos políticos, eu quero dizer que eu penso que esta medida para diminuir o número de tarefeiros e a dependência dos hospitais públicos tarefeiros é muitíssimo bem-vinda. É mesmo a coisa mais sensata no domínio da saúde que, na minha opinião, este governo está a fazer. Este regime foi introduzido por Correia de Campos no primeiro governo de José Sócrates e era uma coisa de recuso ocasional. Neste momento tornou-se numa prática corrente em que os médicos que estão nos hospitais públicos desvinculam-se dos quadros do Estado, vão para empresas de prestação de serviços que são contratados por hospitais públicos que precisam de médicos para as urgências, ganham à hora muito mais do que um médico que está no Serviço Nacional de Saúde e que é funcionário público, e têm apenas que fazer aquelas horas, não tendo depois a sua carreira normal nos hospitais. Pronto. E as obrigações normais de qualquer médico do Estado. Portanto, eu acho a medida, finalmente alguém a toma, porque é preciso acabar com esta sangria de médicos que saem do Serviço Nacional de Saúde para irem ganhar mais em empresas que prestam serviço ao Serviço Nacional de Saúde. Isto é imoral e é preciso acabar com isto. Portanto, eu concordo com a medida. Agora, a medida está a ser aplicada no momento em que a ministra já tem uma imagem tão desgastada que não consegue já negociar com nenhum setor, nem vai conseguir com estes médicos, negociar qualquer diploma, penso eu. E os custos políticos que isto pode trazer, eu acho que aliás já está a trazer, porque toda a situação que se passa no Serviço Nacional de Saúde já não recai só sobre a ministra, recai sobre o próprio primeiro-ministro. E não sei, numa situação dessas, que seria grave, porque aquilo que agora acontece episodicamente de hospitais que fecham seria o caos nos hospitais em todo o país durante 3 dias. Isso teria custos políticos, penso eu, graves para o primeiro-ministro. E já nem falo da ministra. Portanto, já nem estás a falar bem de uma remodelação, estás a falar de um primeiro-ministro que podia estar... Não digo que o primeiro-ministro vai cair por causa disso, não é isso. Agora, que desgasta a autoridade e a imagem do primeiro-ministro, desgasta, já está a desgastar, e uma situação de caos dessas seria muito penalizador para o governo e para o primeiro-ministro. Filipe, com repercussões para o primeiro-ministro, ou com desgaste, ou sem desgaste, com remodelação ou não à vista, Cavaco Silva, homenageado esta semana em São Bento pelos 40 anos do seu primeiro governo, escolheu precisamente uma remodelação como o pior momento com que teve de lidar. Ao mesmo tempo em que falou em governos e na necessidade de assumirem os seus erros. Tu, quando estiveste lá ou quando assististe à cerimónia, achaste que eram recados para Luís Montenegro?
Acho que eu e toda a gente, desde já dizer que de facto aquilo foi uma cerimónia com muita dignidade para Aníbal Cavaco Silva, mas tendo em conta que não havia espaço para toda a gente naquela sala, a dignidade para os jornalistas, enfim, foi pelo cano, tive de escrever sentado no chão. Mas à parte disso, Cavaco Silva, vamos lá aos factos. Cavaco Silva é talvez o político mais experimentado deste país. Sabe perfeitamente o peso das palavras e das suas palavras, não é? E, portanto, quando ele, acredito piamente que possa ter sido, de facto, o momento mais difícil da sua carreira enquanto Primeiro-Ministro, quando em 89 teve de lidar no final do ano com aquela remodelação no seu governo. Ele ontem dizia a pesada e profunda solidão que normalmente assalta um Primeiro-Ministro quando tem de remodelar um governo, quase como se estivesse... Enfim, não dá para fazer estes julgamentos, mas quase como se estivesse já sensível ao facto de que Luís Montenegro pode vir a ter que passar por uma pesada e profunda solidão nesse momento. Ele já tinha escrito sobre ele nas autobiografias, fala muito desses momentos como solidão, sim. Mas, portanto, escolher este momento, e enfim, com a ministra também sentada na plateia a ouvir, também teve alguma graça nesse sentido, que é... O país está inteiro a falar de possíveis remodelações no governo e ele escolhe isto como um pior momento. Mas acho que a parte mais escolhida a dedo foi quando ele começou a falar sobre um governo, e vou citar: por mais que um governo trabalhe intensamente e se esforce, é impossível evitar falhas e erros, como costumo dizer, nobody's perfect. Ora, Cavaco Silva escolhe dizer isto naquele momento, ok, que era uma homenagem pelos 40 anos do seu primeiro governo, mas, quer dizer, lá está, ele sabe o peso que as palavras têm. Se isto não é um recado, é o quê? Ele às tantas continua a dizer que erros cometidos por um governo não podem ser escondidos, como quem diz, assumam o que fazem. Mas depois também complementa assim: e às vezes os erros são mesmo inventados para serem notícia com estrondo. Em política, tal como no futebol, abundam os treinadores de bancada. É passar com uma mão pelo pelo do governo, compreendendo, até porque durante o discurso também teve lá outros momentos em que foi crítico da comunicação social, que também é uma... Houve coisas que Cavaco disse que de facto parece que é este governo inteiro a pensar. Isso é um clássico em que Cavaco Silva... Que ontem só disse, enfim, excetuando o Independente, que naquela altura, portanto, dos 10 anos dele enquanto Primeiro-Ministro, que... não havia esta voracidade. Claro que não havia esta voracidade, não havia, desde logo não havia televisões 24 horas. Mas enfim, como que fazendo uma diferenciação nos tempos, mas quer dizer, sempre com uma perspectiva crítica da comunicação social, como este governo tem, sempre alertando para questões que este governo acaba por passar. E sabemos que Luís Montenegro tem em Cavaco, e ontem referiu, a sua maior inspiração, quase que até olha para ele com algo embevecido. E é para continuar assim. Acho que, sinceramente, no meio de tanto elogio, que aquilo também foi de muito elogioso para com Cavaco Silva e para com o seu ciclo no poder, mas estas mensagens, estes erros cometidos não podem ser escondidos, é de quem está alerta e está a ver que de facto as coisas estão a ir para um sítio que não se recomenda. Ele foi dando uma no cravo e outra na ferradura, acho eu, porque ao mesmo tempo que dizia essas coisas, depois ele é muito elogioso para Montenegro noutras ocasiões. Para Luís Montenegro já o tem defendido. Também foi. Foi fazendo um pouco de papel duplo, acho eu, mas chamando a atenção, nada do que Cavaco diz ou escreve é improviso, não é? Portanto... E outra coisa que é, sabendo ele também o peso da palavra dele e sabendo o país o peso da palavra de Aníbal Cavaco Silva, há que recordar que, desde que saiu da Presidência da República, no caso, todas as vezes que apareceu em público, por exemplo, quando Costa estava no governo, para malhar, forte e feio. Desde que Luís Montenegro assumiu, que normalmente é para sair em defesa, e desta vez... está elogioso, efetivamente, está grato, com muita gratidão por esta homenagem também, mas lembrar aqui que, meus meninos, quando se erra, tem de se assumir.
Vou mudar de assunto para algo que não nos orgulha, pelo menos a mim não me orgulha. Temos tido alguns episódios pouco edificantes na Assembleia da República. Tivemos o deputado do Chega que atira um vai para a tua terra a uma deputada. Tivemos a deputada Rita Matias, também do Chega, a chamar asquerosa a Inês de Sousa Real. E temos o silêncio garantido do Presidente da Assembleia. Suzete, qual é a melhor forma de lidar com este ambiente cada vez mais tóxico? Acho que não há uma resposta definitiva e segura a isso, porque é de facto algo de novo, enfim, já leva alguns anos agora, mas era uma coisa que há 5, 10 anos de todo não acontecia. Mas acho que a esta altura há uma certeza que podemos ter, é que fingir que não se passa nada não é a resposta, porque o resultado que temos é que este ambiente se agrava de dia para dia. Na semana passada, como disseste, tivemos um deputado a mandar uma deputada para a terra dela, e devo dizer, tiro o chapéu a Eva Cruzeiro, que respondeu com grande elevação. Mas não há duas maneiras de olhar para isto, parece-me. Isto é racista. Não vejo como é que se possa olhar de outra forma para esta frase. E o que é que disse o Presidente da Assembleia da República? Como é habitual, não disse rigorosamente nada até agora. Este silêncio não faz outra coisa senão promover um ambiente de bandalheira, que é o que temos visto naquele que é um órgão de soberania, que é o grande símbolo da democracia. O Presidente da AER tem usado, o argumento que tem usado sempre é o argumento da liberdade democrática. Mas acho que aqui chegados tem que se considerar outras hipóteses, porque Aguiar Branco nem sequer usa o que tem neste momento à sua disposição, que é uma advertência, que é raríssima, fê-la num ou noutro episódio, mas habitualmente não faz sequer uma advertência aos deputados perante coisas que me parecem inaceitáveis, e o regimento permite que um deputado seja, vamos dizer, convidado a sair de uma sessão, coisa que nunca aconteceu na Assembleia da República. Aguiar Branco não parece disposto a aplicá-la, mas essa medida existe e parece-me que o Parlamento tem que se debruçar sobre a possibilidade de haver outras, como existem noutros parlamentos, em Espanha, em França, no Reino Unido, na Alemanha, que não são menos democráticos, nem a democracia desses países parece que sofra enormemente com isso. Há, desde o mais baixo, retirada da palavra, expulsão dos trabalhos, suspensão, multas, e há parlamentos que admitem no limite a expulsão. Aí percebo que já é uma coisa bastante... Não é o caso do nosso, não é também? Não. O nosso é bastante limitado na sanção que pode ser aplicada, sendo que nem as que existem a Aguiar Branco aplica. A expulsão já me parece bastante complicada, porque implica a expulsão de um eleito, não é? Mas quer dizer, até lá há toda uma panóplia de possibilidades e se calhar é mesmo de pensar que elas comecem a ser aplicadas. Eu suspeito que há, por exemplo, se começarem a ser aplicadas multas, suspeito que há deputados do Chega que vão chegar ao fim do mês sem vencimento. Seria talvez interessante e talvez tivesse algum efeito pedagógico sobre os senhores deputados, porque a Aguiar Branco tem usado muito esta questão do são eleitos. Mas as pessoas, quando vão votar, não estão a sufragar a boa educação. Estão a votar num partido, não estão a sufragar a boa educação dos deputados. E os deputados não estão dispensados dela, da boa educação, do mínimo de urbanidade. Aliás, há um código de conduta na Assembleia da República. Convinha que a Assembleia da República, que faz leis, não se comportasse não fizesse ela própria letra morta dos códigos que aprova. Senão, acho que a generalidade dos cidadãos podem olhar para aquilo e dizer, bom, porque é que eu tenho que cumprir o que quer que seja se quem faz as leis e aprova códigos depois acha que não tem que os respeitar? Eu começo a achar que a estratégia da Aguiar Branco é mesmo que eles mostrem exatamente aquilo que são capazes para ver se as pessoas pensam um bocadinho sobre o assunto em quem elegeram. O problema, se for esse, é que pelo caminho a imagem da instituição Assembleia da República fica absolutamente danificada, parece-me. Não é possível olhar com respeito
para uma instituição onde são permitidas coisas que não seriam permitidas em mais lugar nenhum. Desde logo numa sala de aula. Se isto acontecer numa por sala exemplo. de aula, um aluno é expulso. Se isto acontecer em qualquer circunstância social, não é aceite. Se isto acontecer num local de trabalho, uma coisa destas não seria aceitável num local de trabalho. Como é que pode ser aceitável na Assembleia da República? A questão é até onde é que pode ir a falta de vergonha na cara. Mas, ainda sobre isso, ontem a Cavaco Silva também se falou sobre as questões da Assembleia da República. Falando em... Havia ausência de má educação... Comparando com os tempos dele. Havia ausência de má educação, gritaria, agressividade que existem nos novos tempos. A ausência de engraçado. Portanto, até Cavaco Silva, enfim, nota Não, isto para e ele faz questão de absolutamente referir evidente que a os má tempos educação, mudaram a desse gritaria ponto e a de vista agressividade que também. vivemos no Parlamento hoje em dia. Nem só de saúde ou de insultos ou de homenagens vive a política. Estamos a caminhar depressa para a campanha das presidenciais. Há entrevistas sucessivas, apoio aos diversos candidatos, sondagens que se contradizem umas às outras. São José, ao longo do último ano tu tens dito que a vitória de Gouveia e Melo foi precipitadamente anunciada. Até que ponto é que as sondagens estão a dar-te razão? Bom, não é uma questão de me dar razão. Eu tenho falado ao longo dos meses que desde o início que se garantia Gouveia e Melo está eleito. Eu sempre disse, calma. Ainda há muita água para correr debaixo das pontes. Ainda nem se sabia quem eram os outros candidatos. Pronto, é evidente que esse mito à volta de Gouveia e Melo, com o andar dos tempos e com o anúncio da candidatura e com a participação dele e as intervenções dele, vão clarificando que não há ali uma figura mitológica que vem salvar o país. Portanto, as pessoas começam a ponderar também sobre outros candidatos que aparecem e neste momento não está garantido, quanto a mim, não está nada garantido sequer que Gouveia e Melo passe a segunda volta. Nada me dá essa leitura. E olhando para as sondagens, que é um dos elementos de leitura, isso é notório, que há ali 4 candidatos, não é? Marcos Mendes, António José Seguro, Henrique Gouveia e Melo e André Ventura, que desses 4 sairão 2 se eventualmente houver uma segunda volta. Porque até admito, estamos ainda em novembro, ainda faltam 2 meses. Eu admito que depois do Natal, com o início a sério da campanha, porque agora entramos em Natal, depois com o início a sério da campanha, possa até haver um candidato que surpreenda e ganhe a primeira volta. Não esqueças dos debates que começam já. Sim, mas as pessoas neste momento já estão mais em moda. As pessoas que vão votar, não somos nós jornalistas que vemos os debates. A sério vai ser em janeiro, mesmo depois do Natal, aqueles 15 dias. Mas estes debates até costumam ter boas Tem audiências, as importância, pessoas sim, acompanham. mas eu creio que não está nada ainda fechado e nunca acreditei de facto nesse mito que se criou que Gouveia e Melo estava eleito. Suzete, António José Seguro tem tido algumas más notícias. Márcia Temido não o apoia. Augusto Santos Silva e Ferro Rodrigues também não. Manuel Pizarro vai dar o apoio, o voto a Gouveia e Melo. São os costistas que estão a criar dificuldades ao candidato do PS, retomando uma guerra antiga no interior do PS? Bem, é sabido que, isto não é uma surpresa, é sabido que a ala costista, chamemos-lhe assim, do PS, não morre de amores por António José Seguro. Se estão a criar problemas, bom, isto é uma eleição presidencial, há aqui margem para cada uma destas personalidades assumir um posicionamento. Aliás, o próprio PS, quando decidiu o apoio formal a António José Seguro, foi muito claro dizer isso e de alguma forma a descomprometer os seus dirigentes e militantes de uma obrigação de apoiar António José Seguro. Eu acho que não vamos ficar por aqui. Ainda não sabemos do posicionamento de figuras como o Fernandina, a Mariana Vieira da Silva, portanto acho que ainda vamos ter mais algumas tomadas de posição que eventualmente poderão não ser muito, enfim, não digo que sejam apoios que vão para Gouveia e Melo, mas não serão de apoio a Seguro. Se isto causa problemas a Seguro, em alguma medida, porque mostra
o que é uma evidência que nem todo o PS está com ele, mas também convém dizer que isto tem muito a ver com algumas figuras do PS. As federações socialistas declararam, acho que podemos dizer em peso, apoio a António José Seguro. Isto é uma consequência de todo o processo, da forma como o PS geriu este processo presidencial, que me parece um desastre, e que acaba a apoiar um candidato como uma inevitabilidade e com muito pouca convicção. Portanto, isto não claramente, Seguro não é o candidato de todos os socialistas, também não é que isso seja um drama. António José Seguro, aliás, temos ouvido bastantes elogios públicos a Seguro, que vem de figuras do centro-direita. Portanto, até tem ali alguma abrangência ao centro. A questão é que, enfim, isso pode ser visto como... E à direita mesmo, sem ser centro-direita, na verdade. Isso pode ser visto como currículo, entre aspas, de alguma maneira, de alguma abrangência de voto ali ao centro, mas visto do outro lado é cadastro, não é currículo, é cadastro, nomeadamente para alguns setores do PS e, sobretudo, para a esquerda do PS, que, enfim, que também não Mas ele próprio o assume, na entrevista ao público, quando renega a palavra esquerda e quando não consegue assumir que de facto tem uma propensão para a esquerda, está de facto a rejeitar esse eleitorado. E, portanto, muitas pessoas que se identificam e que não têm problemas em assumir. Porque essa sendo esta a campanha dos centristas todos, que todos querem estar ao centro, e percebe-se, enfim, para tentar abranger e ir buscar votos aos todos os principais candidatos. Sim, enfim, até já Gouveia e Melo centralista. Ele define-se como um antigo Gouveia e Melo daqui a pouco está na esquerda. Social-democrata, novo socialista democrático, é uma coisa assim parecida do género. Mas enfim, todos querem o centro. Mas eu tenho muitas dúvidas sobre quando é que uma pessoa assumir que é de direita ou que é de esquerda, enfim, a sua posição de princípio ideologicamente se tornou uma coisa tóxica. Já sabemos que, enfim, o país virou à direita. Enfim, aí que provavelmente agora estarão mais os votos, tendo em conta as últimas eleições todas, mas quer dizer, desde quando é que começou a afirmar os seus princípios e não escondê-los, é tóxico, é mau. E para mim, ou é uma gaveta ou é um rótulo. Posição de verticalidade. No caso de Seguro, isso é especialmente, faz menos sentido ainda, porque estamos a falar de um ex-secretário-geral do PS. Portanto, aquilo é uma escolha dele e que agrada a uma parte do eleitorado onde ele aparentemente quer dar razão às pessoas que acham que o PS é de direita. Agora isso tem consequências, não é? Nomeadamente, já falámos disso na semana passada, torna mais ou menos inútil qualquer apelo ao voto útil por parte da esquerda num candidato de esquerda, porque se ouvirá a resposta que ouvimos até agora, que é, qual candidato de esquerda? Mas o candidato não diz que é de esquerda. Sim. Ou de centro-esquerda, vá. Finalmente, Filipe, tu foste o autor da primeira notícia que deu conta de que Portugal estava a dar ordem de expulsão a estudantes refugiados que tinham residência na Ucrânia quando começou a invasão da Rússia. Depois do teu primeiro texto seguiram-se outras histórias, de Lisboa, seguiu-se Coimbra, etc. Qual é o ponto da situação? Houve um recuo do Estado, ou do Governo, das autoridades? Recuo, acho que é um bocado esticado dizer, mas houve desenvolvimentos, efetivamente, e é daquelas coisas que nos faz, pelo menos, ficar algo contentes com o facto da nossa profissão permitir alguma pressão pública para resolver situações que são manifestamente injustas. As últimas notícias que temos na edição, de resto, desta quinta-feira, no papel, é uma resposta da AIMA que começa por dar uma luz ao fundo do túnel para todos aqueles que são estudantes do ensino superior, que fugiram da guerra da Ucrânia e que não são ucranianos, são de países terceiros. A maior parte deles até são de países africanos. Mas tinham residência na Ucrânia. Faziam vida na Ucrânia e, portanto, tinham uma autorização de residência temporária na Ucrânia quando a guerra começou. O que é que acontece? A AIMA agora diz que está a analisar caso a caso e que quer transformar essas proteções temporárias em autorizações de residência para estudantes do ensino superior, o que é um princípio de um caminho para estas pessoas que fugiram da guerra, foram acolhidas em Portugal, há muitos que são estudantes de medicina, é uma coisa incrível, que outro desenvolvimento... Em que o Estado também está a investir, não é?
Não, em que o Estado está a investir bastante. Porque não é só a questão da formação e destas pessoas estarem nas universidades portuguesas, mas muitos deles têm bolsas de estudo, estão em residências. Há uns que estão no 6º ano de medicina. E, portanto, são pessoas que têm... Enfim, acabamos por onde começámos. Existem problemas na saúde, existe falta de médicos em Portugal. E o Estado andou a investir em pessoas que agora ameaça expulsar, mas isto faz sentido na cabeça de quem? Ninguém. Inclusive, também fizemos notícia esta semana, o Conselho das Escolas Médicas Portuguesas, há um mês, que pediu orientações ao Ministério da Educação e ainda não teve resposta, como de resto nós também não tivemos. Mas nós é habitual não ter. Agora, comunicação entre instituições... Quando também existe uma secretária de Estado que já presidiu ao Conselho das Escolas Médicas Portuguesas e, portanto, sabe o que é que se passa. E, portanto, quando as próprias entidades nem sequer falam umas com as outras, imaginem a vida destas pessoas, que é, sem saberem se vão conseguir completar os seus estudos que tiveram que começar do zero quando chegaram a Portugal, se vão ter que voltar para um país no qual não estão há muitos, muitos anos. Os casos que conheci pessoalmente e do que falámos primeiro aqui no jornal... Não vêem a família há 7 anos e agora correm o risco de ter feito um investimento físico, financeiro, mental gigantesco para até ir, aprender a língua, para aprender o curso, para ir para pelo cano um abaixo, porque o Estado, enfim, decidiu agora, vamos rever aqui esta coisa toda, porque estas pessoas quando entraram, atenção, estamos a falar de pessoas que entraram de forma legal. E houve uma expectativa criada, não é? Quando elas entraram, quando todos entraram. É que, enfim, falar de gestão de expectativas hoje em dia é sempre uma coisa complicada, tendo em conta o ritmo alucinante com que vivemos. Mas nem é só isso. Estas pessoas estão efetivamente legais em Portugal. E estão integradas. E, portanto, o Estado tem que lhes dar uma resposta. E mais que não seja, mesmo que se não se pense no fator humanista que o Governo faz questão de, mesmo tomando medidas que endurecem, que enfim, que alguns considerarão até no inverso do humanismo, o Governo faz questão de dizer que tudo o que tem feito é para dar dignidade e é de uma perspectiva humanista. Não é uma perspectiva humanista que estão a fazer. Mas mesmo que, enfim, isso seja discutível, que se pense do ponto de vista utilitarista e interesseiro. São futuros médicos. Futuros médicos. E mesmo outros que não são médicos, mas que estão aqui a qualificar-se no país e que podem ser contributos excelentes, enfim, para o desenvolvimento de Portugal. Estamos a falar de pessoas que se estão a qualificar e que serão altamente qualificadas, que é como o Governo fala dos imigrantes que quer atrair para Portugal. Antes das despedidas, vamos ao público e notório. Começas tu, São José? Pois eu trago uma notícia desta semana que surpreendeu a minha própria imaginação, que é o engenheiro José Sócrates tem um advogado oficioso escolhido pelo tribunal, ou sorteado no tribunal, porque o advogado dele abandonou o processo. E de facto, quer dizer, há mais de 10 anos que este processo nos vai trazendo exemplos das coisas, de como as coisas não devem acontecer, não é? Mas eu penso que neste momento já se torna caricata, porque um ex-primeiro-ministro deixa de ter advogado e tem um advogado do Estado. Acredito que ele arranjará um advogado. Eu também acredito que ele arranjará. Aliás, acho que o coitado do senhor, pelo menos hoje de manhã, as notícias que eu vi, ainda não tinha conseguido contactar nem com o anterior advogado, nem com o próprio José Sócrates, não é? Pronto. Não lhe dava sorte para a tarefa porque foi nomeado, mas de facto acho que nem numa novela mexicana apareceriam coisas tão ridículas e surpreendentes. Filipe. Vou falar da propensão autofágica do PSD. Temos notícia, foi inicialmente avançada pelo 24 Horas, mas entretanto já desenvolvida também pelo Público, está já publicada. A vontade do PSD Cascais de expulsar António Capucho. Outra vez. É um clássico também. Por ter apoiado João Maria Joné nas últimas campanhas autárquicas, dissidente do PSD. Mas o mais engraçado nesta história é que o atual presidente da Câmara de Cascais e, portanto, o Nuno Piteira Lopes e o presidente da Conselhia que de resto votou por unanimidade esta deliberação para iniciar o processo para tentar expulsar António Capucho outra vez. Mas então, Nuno Piteira Lopes foi subscritor da candidatura de João Maria Joné.
e publicou nas redes sociais, na altura, com uma nota a dizer qualquer coisa como a ajudar João Maria Jaunet a chegar às 4.000 assinaturas, enfim, pelo espírito democrático. Não é assim, mas é uma coisa parecida. Está no artigo do Público. Ou seja, se aplicarmos os estatutos cegamente do PSD, Nuno Piteira Lopes corre o risco de cessar a sua inscrição porque foi efetivamente subscritor de uma candidatura adversária à candidatura do PSD, que no caso é a candidatura dele. Mas quer dizer... Mas aí o PSD perde uma Câmara Municipal, não é? Também é utilitarista. Não, e nem vai acontecer. A questão é... Enfim... Tem graça que Capucho já antes passou por um processo destes por ter apoiado Marco Almeida em Sintra, que agora era o candidato apoiado também pelo PSD. O PSD. Portanto, na verdade, Capucho está à frente do seu tempo. É só esse o problema. Suzete, agora és tu. Bom, dar nota de que o novo vereador da Cultura da Câmara Municipal do Porto, Jorge Sobrado, foi candidato às autárquicas nas listas de Manuel Pizarro. E agora, soube-se onde, é vereador da Cultura de Pedro Duarte e eis o PSD com maioria na Câmara do Porto e o PS com menos um vereador. Pizarro disse a certa altura sobre a composição das suas listas, disse uma frase de belo efeito que foi: não me interessa de onde é que vêm, interessam para onde é que querem ir. Bom, aí está a resposta, que não deixa de ser mesmo muito irónica. A questão aqui, ainda há bocado falávamos de princípios. A questão é, como é que uma pessoa que se candidatou pelo PS agora vai para o executivo do PSD? E não vai ser expulsa? O PS não... Não, ele é independente, Okay. Atenção. Aliás, a questão era essa. A lista Pois. de Manuel Pizarro tinha muitos independentes e até pessoas mais associadas à direita, e foi-lhe colocada essa questão e ele dizia: não me interessam de onde é que vêm, interessam-me para onde querem ir. Nós já percebemos onde é que querem ir. Obrigada a todos, obrigada pela sua companhia. O Poder Público volta na próxima quinta-feira. Até breve. O público fica no ouvido.